Em meio à vastidão do desconhecido, muitas pessoas acreditam que existem seres de luz que caminham entre nós. Protetores invisíveis, mensageiros divinos, entidades que surgem nos momentos mais inesperados para salvar vidas, guiar caminhos e nos lembrar que o divino e o sobrenatural estão mais próximos do que imaginamos. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais de pessoas que afirmam ter encontrado anjos. Estava pensando sobre toda a criação de Deus e tive uma dúvida. Se Deus criou todas as coisas, onde os anjos se encaixam nessa história? Segundo a Bíblia, quando Deus estava criando o universo, os anjos, que são chamados de estrelas no livro de Jó, cantavam durante a criação, ou seja, antes mesmo de existir a terra, os anjos já adoravam a Deus e toda a sua criação. Durante todos esses anos da humanidade, os anjos ficaram conhecidos como mensageiros, protetores e executores da vontade do Criador. Podemos constatar essa função de mensageiro através da ação do anjo Gabriel no livro de Lucas, anunciando a Maria que seria agraciada por Deus. Maria, que deve ter ficado aterrorizada com aquela situação, até que Gabriel disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus." Também temos a aparição de dois anjos em forma física que são direcionados para Sodoma e Gomorra com a missão de retirar Ló e sua família da cidade, que foi destruída em seguida. Também apareceram para entregar uma mensagem, no túmulo vazio de Jesus Cristo, como vemos em Lucas. Mas, como eu falei anteriormente, eles não são apenas mensageiros, os anjos são guerreiros de Deus, enviados para situações especiais de proteção, como quando Daniel foi jogado na cova dos leões por sua fé, e um anjo fechou as bocas dos animais e o manteve ileso até a abertura da cova pela manhã, e em intervenções mais severas, como vemos em 2 Reis durante a última praga, um anjo passou pelo Egito matando os primogênitos, poupando apenas aqueles cujas casas tinham o sangue do cordeiro nos umbrais. Em alguns casos que aconteceram nos tempos atuais, nos Estados Unidos para ser mais exato, uma mulher chamada Shannon conta que sofreu um grave acidente de carro numa estrada deserta. Com o veículo destruído e sem ninguém por perto para ajudá-la, ela lembra de sentir uma presença ao seu lado. O impacto foi muito forte numa rodovia deserta. Shannon, muito ferida e sem forças, via seu carro destroçado, enquanto a noite fria se fechava ao seu redor, então que sentiu uma presença. Um homem de vestes brancas ajoelhou-se ao seu lado, segurou sua mão e, com uma voz serena, disse: "Fique tranquila. A ajuda está chegando." Seu toque foi descrito por Shannon como quente, reconfortante, e o medo desapareceu por alguns instantes. Minutos depois, um caminhoneiro surgiu na estrada deserta e chamou o resgate. Quando os paramédicos chegaram, Shannon procurou pelo homem. Mas ele havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Outro caso impactante aconteceu com um homem chamado Carlos, no Brasil. Ele estava internado em estado grave devido a uma infecção pulmonar, e sua família já havia perdido as esperanças. Certa noite, enquanto a respiração de Carlos ficava mais fraca, a sala do hospital estava silenciosa, apenas o som das máquinas monitorando seus sinais vitais. Quando ele fechou os olhos, sentiu uma luz suave preencher o quarto. E então, ouviu uma voz que disse: "Você ainda tem um propósito aqui." Na manhã seguinte, médicos ficaram surpresos ao ver que a infecção havia desaparecido sem explicação. O prontuário médico apenas registrava uma recuperação inesperada. Mas e o que médicos e cientistas têm a dizer diante desses fatos e aparições? A ciência tenta explicar esses encontros como alucinações causadas por neurotransmissores em momentos de extremo estresse. Mas se tudo não passasse de ilusões do cérebro, é porque milhares de relatos ao longo da história descrevem experiências tão semelhantes? E mais intrigante, porque em alguns casos, as pessoas recebem informações e avisos que não poderiam saber de outra forma. Estudos sugerem que visões de anjos podem estar ligadas a experiências de quase morte, momentos em que o cérebro passa por um estado extremo de consciência alterada. Muitos pacientes relatam ter visto figuras de luz durante essas experiências. Um estudo realizado pelo Dr. Raymond, pesquisador, revelou que inúmeras pessoas que estiveram à beira da morte afirmam ter sido visitadas por seres angelicais que as confortaram ou mostraram visões do além. Alguns neurocientistas, como o Dr. Kevin Nelson, afirmam que isso pode ser resultado de descargas químicas no cérebro,
que liberam dopamina e outras substâncias durante momentos de estresse extremo, criando visões e sensações intensas. A teoria sugere que o fenômeno pode ser uma resposta do próprio cérebro. A sensação de presença ou uma voz que surge em momentos de perigo pode ser um mecanismo de autopreservação, acionado pelo sistema nervoso para nos guiar em momentos de risco. Estudos de neurociência mostraram que regiões do cérebro responsáveis pela percepção do eu podem falhar temporariamente, dando a ilusão de uma presença externa. Isso poderia explicar por que muitas pessoas sentem que foram ajudadas por um anjo invisível durante acidentes, ataques cardíacos ou situações extremas. O que separa a fé da realidade? Os anjos são apenas lendas ou protetores que caminham entre nós, invisíveis, guiando-nos nos momentos mais difíceis? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: para aqueles que passaram por essas experiências, a presença deles foi real e mudou suas vidas para sempre. E você, já teve um encontro com algo que não consegue explicar? Talvez você já tenha cruzado o caminho de um anjo, se nunca percebeu. Deixe seu relato nos comentários e continue acompanhando o Reza a Lenda para mais vídeos como este.